Muito bem, vamos em frente. A gente segue falando sobre os desdobramentos do indiciamento de Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa do ex-presidente. Abro aspas. Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Fecho aspas. É aquela ensaboada ali do Tarcísio. Há uma narrativa disseminada contra o ex-presidente, carece de provas. Ele não diz exatamente qual é a narrativa que carece de provas. Então blinda, mas ao mesmo tempo fala, olha, que tomara que a investigação traga os fatos, etc. E não faz o repúdio político, o repúdio moral a essas atitudes que a gente estava descrevendo aqui. Como bom aliado, ele só está ali, assim como os propagandistas do bolsonarismo de uma maneira geral, refutando a acusação do ponto de vista criminal. É essa que importa porque o resto fica difícil de refutar. Então, atacar, apontar a perseguição, é apontar todos os abusos, a arbitrariedade de Alexandre de Moraes, etc., para que não haja uma condenação criminal. Não é esse o único problema, a gente está apontando aqui todos os outros. Duda Teixeira, quer fazer um comentário sobre o Tarcísio de Freitas, essa postagem que ele fez em defesa do Jair Bolsonaro, a perspectiva para 2026? O Tarcísio, felizmente para ele não é contaminado por esse indiciamento, né? Ele não estava envolvido em nenhuma dessas histórias de venda de joia, de minuta, de Operação Verde e Amarelo. Então, para sorte dele, ele está seguindo uma carreira política aqui em São Paulo, está contando com boa aprovação, e o cálculo do Tarcísio, eu acho que ele precisa manter o apoio ao Bolsonaro, então de vez em quando ele vai ter que mostrar esse apoio ali, ó, Bolsonaro, eu tô com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro dando apoio para uma eventual candidatura do Tarcísio em 2026 é o que realmente vai fazer o Tarcísio ir para o segundo turno ou não. E o Bolsonaro está decidido a tentar 2026, né? Ele conta com aquela história que o André Mendonça e o Cássio Nunes como presidente e vice do TSE, e aí ele acha que ele vai conseguir reverter a inelegibilidade. Então, a estratégia do Tarcísio se envolver o menos possível nesse indiciamento, nessa questão da Polícia Federal, do STF, mas ele precisa dar esse apoio ao Bolsonaro. E aí eu acho que vai ser cada vez mais genérico, né? Cada vez ele precisa tomar um distanciamento, mas ele não pode entrar muito, senão ele vai acabar se chamuscado nessa história. E precisa, assim, é bom deixar claro, é da cabeça dele, em razão das alianças históricas dele, da pressão que ele sofre dos bolsonaristas. Ele tem esse desafio de se equilibrar entre o radicalismo bolsonarista e o eleitorado moderado, independente, que ele precisa cativar como uma centro-direita mais ponderada, mais pragmática, mais técnica, sem deixar de perder o carisma, evidentemente, de mexer com as emoções das pessoas, porque numa eleição presidencial isso também tem a sua importância. Então, assim, não se deixar contaminar pela sujeira bolsonarista, ao mesmo tempo não ficar contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, e acenar para todo o resto do eleitorado que tem uma predisposição a eventualmente votar contra o Lula, é esse desafio que o Tarcísio de Freitas tem e que ele enfrenta. Ele não tem um histórico aloprado, a gente sabe de bastidor que repudia uma série de alopragens mesmo aí de bolsonaristas mais radicais. No entanto, ele não cortou o cordão umbilical, né? Então, vamos ver como é que ele vai se comportar até 2026.